o screening ativo de doenças cardiovasculares em pacientes com diabetes e ou DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, praticamente dobrou a possibilidade ou a sensibilidade de identificação de doença cardiovascular, muitas vezes em estágio precoce nesses pacientes. Eu sou Humberto Graner, editor do Cardiopaper, estou aqui no Congresso Europeu de Cardiologia 2023 em Amsterdã e nós estamos falando dos resultados do estudo RED-CVD. O estudo RED-CVD foi um ensaio clínico randomizado, mas por cluster, pragmático, um estudo pragmático, que justamente objetivou, de uma forma estruturada, focado na atenção primária, por meio de ações junto a pacientes que tinham diabetes e ou doença pulmonar obstrutiva crônica, identificar doença cardiovascular, muitas vezes em estágios ainda iniciais, com pacientes assintomáticos ou que os sintomas ainda eram inespecíficos e o paciente muitas vezes não tinha reparado ou não tinha criado nenhuma demanda nesse sentido. Como é que isso era feito neste estudo? Então, o ensaio clínico randomizado por cluster, ele é randomizado por centros, né? Você não randomiza o paciente, você randomiza os centros. Então, determinados centros iam ter os seus cuidados ali de atenção primária, como é preconizado regularmente. E determinados centros não, eles iam fazer uma avaliação estruturada, primeiro com um questionário para esses pacientes, diabetes ou DPOC. Uma vez que esse questionário identificava ali alguns gatilhos, esse paciente era depois encaminhado justamente para fazer uma primeira avaliação com um exame físico, e uma avaliação física, na verdade, global, que muitas vezes era feita até por enfermeira, porque consistia simplesmente na realização também de eletrocardiograma, dosagem de BNP, as próprias taxas de açúcar, gordura no sangue, sobretudo para identificar insuficiência cardíaca e fibrilação atrial. Bom, esses pacientes, então, o terceiro estágio, depois que ele era feito esse screening inicial com questionário, essa primeira avaliação com enfermagem, ele ia para o médico, né, que era o médico, como se fosse um médico de família, né, um médico generalista da atenção primária, como acontece em muitos países aqui da Europa. Bom, qual que era o objetivo? Identificar nesses pacientes estágios iniciais de insuficiência cardíaca, fibrilação atrial e doença arterial coronária, por meio de testes simples, dosagem de BNP, eletro, exame físico, questionário e avaliação clínica médica, mas feito de uma forma estruturada. O que isso mostrou? Que, na verdade, nos 1.216 pacientes que foram incluídos, 87% sendo diabéticos e 20% deles tendo DPOC, o diagnóstico precoce dessas condições, DAC, fibrilação atrial ou insuficiência cardíaca, foi de 8% no grupo intervenção e de 3,2% no grupo que seguia os cuidados gerais. Ou seja, essa intervenção estruturada mais do que dobrou a sensibilidade do diagnóstico, né, de um rastreamento positivo para essas doenças cardiovasculares em pacientes que têm fatores de risco para doença cardiovascular. Estou falando de diabéticos, a gente sabe muito bem o que acontece com os diabéticos do ponto de vista cardiovascular, e estou falando também de DPOC, que é uma comorbidade hoje muito importante, sobretudo em pacientes ainda que têm um hábito e uma prática de tabagismo significativo. Portanto, um estudo pragmático, um estudo que você dá para a gente pensar, obviamente, em implantar algo parecido, né, amanhã, semana que vem, nos nossos serviços, nossos consultórios, pensando, inclusive, na verdade, para quem trabalha também em atenção primária, mas que mostra que quando a gente é um pouquinho só mais proativo, nós conseguimos, né, saindo daquela inércia diagnóstica e terapêutica, a gente consegue ser um pouquinho mais proativos e reverter isso em favor do nosso paciente com um diagnóstico mais precoce de doença cardiovascular, permitindo que nós, por conseguinte, prescrevamos terapia otimizada para esses pacientes, para a prevenção de complicações cardiovasculares, né? Terapias, tratamentos esses que são já preconizados
nas diretrizes e que tem evidência de mudar os desfechos nesses pacientes. Esses foram os resultados do estudo RED-CVD. Fiquem ligados para mais novidades do estudo do Congresso Europeu de Cardiologia 2023 aqui em Amsterdã,